chegando no finalzinho de Fundamentos, essa é a aula 9 e hoje eu vou contar para vocês o que é superposição de imagem e somação de imagem. É uma coisita assim que a gente vê durante o exame radiográfico, imagens parecidas com essa que está aqui em cima. Tem algumas estruturas que a gente consegue visualizar ela de boa, assim, tanto a parte anterior como a parte posterior, as dimensões, né, o contorno de cada uma. E isso é muito importante. Isso acontece quando você acerta na escolha do KV, do MA, do MAS, coloca uma técnica que chamamos técnica seleção desses parâmetros ideal. Aí você acertou, a gente consegue ver. Mas caso você erre, fica uma discrepância muito grande. Essa parte, essa conjuntura acaba não sendo possível visualizar, mais ou menos igual a essa que está aqui em cima. Então, sem mais demoras, vamos para esse tema de hoje, que eu considero também muito importante. Fundamentos da radiologia, superposição e somação da imagem. É um assunto só que te chama muita atenção por conta da qualidade da imagem que você vai fazer durante a sua vida profissional. E lembra-se um detalhe, você é responsável pela qualidade da imagem. É o seu nome que está agregado àquilo ali. Se você faz um exame de péssima qualidade, então a sua imagem como profissional será de um profissional não qualificado. Então, presta muita atenção para que você use todas essas dicas que eu estou falando aí nas aulas anteriores. E se você não assistiu, assista aí os playlists de Fundamentos da Radiologia, que está super interessante e tem um tema melhor e mais interessante que o outro. Então a de hoje é Fundamentos da Radiologia com superposição da imagem, como também somação da imagem. Com os parâmetros técnicos corretos, isso eu quero dizer sobre o KV e o MAS. O KV eu estou falando sobre a tensão e o MAS eu estou falando da miliamperagem por segundo. Quando duas estruturas com densidades semelhantes estão situadas em planos diferentes e se superpõem numa radiografia, elas conservam seus respectivos contornos e a gente consegue ver os detalhes, tanto da estrutura que está na parte anterior, como da estrutura que está na parte posterior. E isso é importante? Claro que é. Você pode ter um achado significativo atrás ou na frente. E quando você encontra a técnica ideal, o parâmetro ideal, isso ajuda muito o médico solicitante, ou se for no hospital de emergência, ali o ortopedista, o clínico geral, o profissional médico que fez a primeira assistência, que encaminhou para os seus serviços, para os seus trabalhos, né? Então preste atenção. Aqui a gente tem um triângulo e um círculo, e quando eu tenho uma superposição de imagem adequada, considero-se como adequada quando eu consigo visualizar o contorno do círculo mais o contorno do triângulo. Observe bem que o círculo pertence ao triângulo, o triângulo pertence ao círculo em determinados pontos, né? Nesse ponto aqui, ele pertence ao mesmo objeto, significa que tem um objeto na frente do outro. E só que o detalhe é, eu consigo tanto ver a linha do triângulo, como também eu consigo ver a linha do círculo. E isso que eu vou chamar de superposição de imagem. No estudo radiográfico eu posso entender assim, ó. Essa primeira radiografia é uma radiografia de tórax, tem um parâmetro adequado de escala de KV, de MAS. Por que eu te falo isso? Porque eu consigo ver todas as costelas aqui de boa, sem nenhuma dificuldade. Observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui embaixo tem uma também, que é a 10ª. E ó, não fugindo do assunto, mas é importante a gente aproveitar essa imagem para falar assim. A avaliação técnica de uma imagem, ela tem que ter de 9 a 10 costelas aparecendo aqui na radiografia. Não pode cortar aqui a base final, né, que é o seio costofrênico, aparecer aqui bem sinuoso a parte do seio cardiofrênico, que é essa parte que fica bem aqui. Então você tem tanto o seio costofrênico do lado direito como do lado esquerdo, tá? A base que eu vou falar da parte hemidiafragmática ou do todo diafragma.
Aqui em cima a gente vai ter as clavículas, são duas, a do lado direito e a do lado esquerdo. Aqui a gente vai ter o músculo cardíaco, hilo pulmonar, veia ásicos, e assim a gente vai conhecendo a anatomia. Mas observe que eu consigo ver aqui a clavícula e eu consigo ver atrás da clavícula uma costela. Eu consigo ver o ar passando aqui para a traqueia e chegando até os pulmões. Então, quando eu consigo ver as estruturas, mesmo que elas estejam uma sobrepondo a outra, uma na frente da outra, mas eu consigo detalhar elas, eu vou dizer que essa imagem está com uma superposição, e isso é ideal, isso é muito bom para um estudo radiográfico de primeira qualidade. Vamos considerar assim que você está fazendo exames de altíssima qualidade, né? Então, olha essa outra imagem aqui do lado. A gente tem então o que nessa imagem? É um exame radiográfico do abdômen. Então a gente consegue ver toda a parte abdominal, a gente vê as costelas flutuantes, vê a parte aqui, ó, que a gente tem gás aqui no intestino, a gente vê o colo descendente, o colo ascendente e o colo transverso. Então a gente tem toda a estrutura óssea que se fala da bacia, da pelve, a gente consegue entender o que tá, e pegando aqui bem no finalzinho a base do pulmão. O ideal é que essa imagem ela subisse um pouco mais para que a gente consiga ver todo o diafragma, se ele tem algum achado para dentro do pulmão. Mas como aqui é para a gente ver o parâmetro técnico de qualidade, não tem problema. Mas senão você teria que fazer um raio-x um pouquinho mais, pegando aqui na parte superior. Tudo que você está vendo aqui preto é gás, é ar. Então você tem ar aqui no intestino e você tem ar aqui em cima também. Essas partes brancas que eu vou falar, eu vou chamá-las de imagens radiopacas. E as imagens escuras eu chamo de radiotransparente. Em ambas imagens eu tenho um padrão muito bom, uma qualidade muito boa de imagem, uma seleção de KV e MAS adequada. Então assim me dá uma qualidade muito melhor em relação a qualquer outra estrutura. Tranquilo? Vamos ver então a outra imagem. Nessa imagem aqui, vamos dizer que foi um buco maxilofacial que acabou solicitando esse estudo radiográfico devido a um possível trauma, né? Principalmente em todo o Brasil, principalmente no Nordeste, onde o cavalo e o jumento deu espaço para moto e bicicleta, primeiro para bicicleta e agora para motocicleta, e o nível de acidente é muito, mas muito grande. E isso vai acontecer com que a gente sempre esteja fazendo esses exames aqui radiográficos, ou seja, um crânio e também um aqui chamado de seios da face, né? Eu preciso ver essa parte que é o mentonaso. Observe que todas as estruturas eu consigo ver a maxila, a mandíbula, o ramo da mandíbula, a órbita, o assoalho da órbita, aqui o zigomático. Então eu consigo ver boas estruturas sem grande dificuldade por conta da superposição de imagem, uma escala de KV/MAS que está adequada. Na outra imagem, a mesma coisa, eu consigo ver aqui a linha da parte infraórbito meatal que está passando aqui. Aqui eu consigo ver o zigomático muito tranquilo, a mandíbula como um todo, o ramo da mandíbula, lá o processo da articulação temporomandibular, sem problema nenhum, sem nenhuma superposição de imagem, também os processos etimoidais, tanto do lado direito como do lado esquerdo, e isso me dá um parâmetro técnico de qualidade de imagem muito boa. Então vou dar uma nota aqui para parâmetro técnico de imagem de 10. Tá excelente porque a gente consegue visualizar sem nenhum problema essa imagem, certo? Mas a gente também tem a somação da imagem, quando duas estruturas com densidades semelhantes estão situadas em contato íntimo no mesmo plano e se superpõem numa radiografia, não sendo separadas por nenhum contorno. Suas imagens se confundem ao nível de contato, fazendo que ao olho do técnico, do médico solicitante, a gente não consiga diferenciar o contorno de cada estrutura. E isso não é legal, isso não é interessante que se faça uma imagem dessa.
Nesse esquema aqui, de novo, eu tenho um triângulo e eu tenho um círculo nessa imagem. No triângulo, eu consigo ver que está pegando aqui a parte do círculo, mas diferente da imagem anterior, eu não consigo visualizar as linhas do triângulo e nem as linhas do círculo. E isso é o grande problema quando eu falo em somação de imagem. Porque o que eu preciso ver é a diferenciação de uma estrutura da outra. Quando isso não acontece, pode ser que tenha um achado radiográfico atrás e eu não consiga ver, então passa despercebido. Ou uma fratura escondida, possivelmente pode ser uma fratura ali na glenoide, na linha da escápula, então no corpo da escápula. Então é muito importante que a gente selecione a técnica adequada e libere o exame quando tem a certeza que o exame tem um alto poder de qualidade, um poder de diagnóstico que facilite ali, né? Então, o seu exame é que vai dizer se vai ter condições de laudo, de achados ou não. Vamos comparar essas duas imagens aqui. A primeira imagem, você vê que ela está meio borrada, eu não consigo ver os contornos da coluna, apesar dessa coluna aqui, ela tem um probleminha um pouquinho complicado, né? Mas detalhes para lá, a gente quer ver só parâmetros técnicos da imagem e não patologia nesse momento. Olha aqui, ó. Eu não consigo ver os discos, os espaços dos discos intervertebrais. Eu não consigo. Então aqui também um borramento das costelas. Eu perdi muitos detalhes dessa imagem. Então eu vou considerar que essa imagem ela teve uma somação de imagem em grande partes aqui, porque eu não consigo diferenciar uma perca da qualidade, da densidade. Então, meu filho, repita esse exame, não encaminhe, não libere o seu paciente quando você faz um estudo e que a imagem sai desta qualidade, deste perfil técnico. Repita que é a melhor coisa que você faz. Na segunda imagem, eu posso avaliar um pouco melhor. Por que eu tenho? Eu tenho aqui, em relação ao contraste, né? Eu consigo ver as costelas, consigo ver o pulmão, separar os discos intervertebrais, né? Eu consigo ver aqui os espaços dos discos intervertebrais, apesar dessa parte aqui da bacia, ela não está um exame adequado, assim, um contraste tão bom, mas ainda é possível a gente diferenciar as estruturas colocando ela por uma superposição de imagem e não somação de imagem igual ao primeiro estudo radiográfico aqui. Nessa outra imagem eu tenho então uma radiografia da mão. Eu vou ter ela em PA e a outra eu vou ter ela em oblíqua. Olha na PA. Na PA eu tenho aqui as densidades, eu consigo ver as densidades ósseas, apesar de aqui embaixo ela está com uma imagem radiopaca, ou seja, com uma tonalidade branca muito mais acentuada, e isso não é muito interessante. A gente poderia estar melhorando se for num filme radiográfico analógico, só se repetir o exame, e se for numa imagem digital a gente pode estar melhorando, porque lá tem os botões lá que você pode mexer no contraste, no brilho e na densidade da imagem. Então dá para você corrigir alguns fatores técnicos ali, se for digital. Se nesse caso não for, vai ter que ser assim mesmo. Nesse caso aqui, ela não é digital. Nessa imagem ao lado, da imagem que está em oblíqua, eu consigo ver que aqui eu não consigo diferenciar estrutura nenhuma. Então eu tenho aqui as falanges e tenho os ossos carpais. Nos ossos carpais e metacarpais, eu não consigo identificar e separar estrutura alguma. Eu consigo ver o primeiro dedo, o segundo dedo, a base, né? Quando chega aqui para os metacarpais, aqui o negócio apertou, porque eu não consigo ver o terceiro, o quarto e o quinto dedo, a sua diferenciação. Mas o que me ajuda nessa imagem? É porque na outra aqui eu consigo ver que não tem fratura, mas se tivesse, essa escala aqui seria adequada e esse posicionamento aqui teria que ser melhorado um pouquinho. Claro que isso acaba gerando muito desconforto para o paciente, mas é o nosso trabalho e vamos sempre estar gerando imagem de qualidade ou buscando fazer essa imagem com alta qualidade. Essas duas imagens aqui, não preciso nem falar mais sobre somação e superposição de imagem.
a gente classifica as duas como somação de imagem. Mas claro que tem achado diagnóstico, dá para fazer achado diagnóstico aqui, tranquilo. Mas como a gente não está falando sobre patologia clínica, a gente não está visualizando, buscando conhecimento nesse momento sobre patologia, e sim sobre somação e superposição de imagem, eu vou pular esse parâmetro, eu vou te mostrar só o parâmetro técnico dessa radiografia. Na primeira eu tenho um mentonaso nos seios da face, que aqui a parte da mandíbula e maxilas, elas estão em somação, eu não consigo diferenciar, sem falar do borramento de imagem que tem das outras estruturas. Então uma imagem que ao você ver, você já está vendo que não está legal. Pode ser repetir e melhorar esse exame para que o bucomaxilo consiga fazer a sua melhor avaliação e interpretação dos achados diagnósticos numa imagem dessa. Nessa outra imagem, eu vou ter uma radiografia de tórax e nessa radiografia de tórax eu consigo ver que também eu perdi, olha, a cabeça aqui do úmero, lá atrás a gente tem a glenoide, a articulação chamada de gleno humeral. Eu não consigo ver a glenoide assim tranquilo, eu consigo ver uma linha aqui, ó, mas eu não consigo ver ela legal. E isso quer dizer então uma somação de imagem. Outra estrutura, aqui é a clavícula, quando ela passa por cima dos ossos da costela aqui, a gente não consegue com detalhe separar a clavícula e a costela. Sem falar também que ela está com uma imagem radiopaca, né? Eu precisaria aumentar a técnica dessa imagem, ou KV, ou MA, ou MAS, depende ali do que o técnico fez e do corpo do paciente. Aqui do lado esquerdo, a gente vai ter um derrame pleural, tem um sinal aqui, uma ausência de sinal. Esse lado aqui é para estar um pouco mais assimétrico, parecido com esse. O seio costofrênico é para estar aparecendo, nesse caso não está. Como o líquido tem uma maior densidade, eu consigo então ver que o líquido ocupou todo esse espaço aqui, ó, e dando esse sinal de silhueta que está bem aqui, ó, esse sinal aqui. Então, aqui é um derrame pleural, mas não é o foco agora deste momento, tá certo? Esse aqui foi o nossa aula de hoje sobre Fundamentos da Radiologia, aula 9, e espero que você tenha gostado. A aula passada eu falei sobre efeito fotoelétrico e efeito cômputo, e pode dar uma olhadinha lá, pode correr atrás do assunto, caso você tenha interesse, tá bom? Um forte abraço e até a nossa aula 10.